falando um pouco sobre esse tema que é super importante, voltado para o mercado da saúde suplementar, falando um pouco sobre acesso. Eu não consegui acompanhar todas as apresentações do dia, mas tive a oportunidade de ouvir a apresentação do falador, que falou um pouco sobre essa questão de ATS, que eu acho que vai casar muito bem com o pouco que eu vou apresentar para vocês aqui agora nesses 15 minutos. E vamos começar. Bom, para a gente começar a falar sobre incorporação de tecnologias, não dá para não falar da nossa conhecida balança, né? Então, hoje a gente tem um cenário, principalmente quando a gente fala de doenças raras, de muitas novas tecnologias surgindo. E não só tecnologias voltadas para o tratamento do paciente, mas também para o diagnóstico, a gente já escutou falar aqui também, então, durante toda essa jornada de cuidado. E, obviamente, essas tecnologias elas têm um custo associado. Não temos um cenário de orçamento ilimitado e, por isso, diante desse cenário de restrição orçamentária, a gente precisa usar ferramentas que nos ajudem ou apoiem esses tomadores de decisão como priorizar essas tecnologias. Hoje funciona assim. Eu gostaria muito que essa balança ela fosse como eu estou mostrando aqui, ou seja, ela fosse totalmente equilibrada, a gente tivesse dinheiro realmente para investir em todas essas novas tecnologias e que a gente não precisasse estar num fórum como esse falando sobre como ajudar a aumentar esse acesso e que a gente pudesse estar discutindo outros assuntos que também são importantes. Mas não é o que acontece, existe um desequilíbrio e, por conta disso, a gente precisa entender como isso funciona, até para que a gente possa apoiar e fazer com que esse acesso aumente cada vez mais. Como o foco da minha fala é na saúde suplementar, eu vou trazer muito do contexto da ANS, junto com o CoSaúde, que é quem é responsável por essa definição do que vai ser disponível para esses pacientes na saúde suplementar. E eu vou começar mostrando esse esquema, vou até pedir desculpa para ficar de costas para vocês, mas para que eu possa mostrar aqui o que eu vou apresentar para vocês, porque eu vejo ainda muita confusão sobre o que, de fato, o paciente tem acesso de forma obrigatória, sem nenhuma necessidade de apresentação de nenhuma documentação formal, e o que a gente ainda precisa, de alguma forma, lutar para que esse acesso aconteça. Então, quando a gente pensa em saúde suplementar, que a gente está falando da cobertura através das operadoras de saúde, a gente tem a cobertura automática de todos os tratamentos usados durante a internação hospitalar e também quimioterapia oncológica ambulatorial, tá? O que a gente precisa fazer aquele processo de submissão para o CoSaúde, para que se apresente uma análise de custo-efetividade, impacto orçamentário, e a gente possa ter uma avaliação dessa comissão sobre a incorporação ou não? Tratamento ambulatorial, exceto a químio, que já está aqui disponível, e tratamento oncológico domiciliar. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque tem um ponto aqui que é super importante e que eu ainda acho que a gente precisa batalhar e entender como superar isso aqui, principalmente nesse contexto de doenças raras, mas eu já volto nele. Então, quando a gente está aqui, o que a gente tem? Uma avaliação da ANS, né, do CoSaúde, e aí a gente pode ter, depois da análise deles, de toda a questão de ATS que o falador falou, esse medicamento incorporado ou não incorporado. Se ele não estiver incorporado, a gente entra naquele cenário, que isso não significa que a operadora ela não vai disponibilizar, ela tem o poder e a decisão de disponibilizar se ela quiser, mas ela não é obrigada a disponibilizar. E o que é interessante aqui? Medicamento oral domiciliar não tem cobertura, exceto se ele for oncológico e tiver passado por essa análise. Então, se a gente está falando de um medicamento para uma doença rara não oncológica, a gente não consegue nem sequer fazer uma submissão para o CoSaúde para que isso seja analisado e seja incorporado ao rol. Então, aqui a gente já tem uma primeira barreira importante que eu acho que a gente precisa entender e como que a gente consegue superar isso pensando num contexto de acesso a pacientes com doenças raras dentro da saúde suplementar. E aí, só para vocês entenderem por que isso acontece, como que isso é aplicado de alguma forma, quando a gente olha que essa tabela é uma tabela da própria resolução do CoSaúde, né, sobre o processo de submissão, existe aqui um termo de exclusão legal pela lei, e o termo da lei diz exatamente isso. O que está excluído? Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto o disposto nesses incisos aqui, que são os tratamentos orais que passaram pela aprovação, oncológicos orais, que passaram pela avaliação e foram aprovados. Então, hoje,
se existe um tratamento oral de uso domiciliar para uma doença rara não oncológica, a gente não consegue fazer esse pedido de incorporação dentro do rol, porque não existe uma via formal para isso no momento. Além disso, o que a gente tem também sendo incluído dentro do rol, não passando por uma avaliação do CoSaúde? Medicamentos que são incorporados na Conitec, então a gente está falando de SUS, eles são avaliados, assim como são avaliados pelo CoSaúde, podem ser incorporados ou não, e uma vez incorporados, hoje existe a incorporação automática com prazo de 60 dias dentro do rol da ANS. E aqui, mais uma vez, a gente tem novamente a questão da exclusão legal. Então, se, por um acaso, a gente tem um medicamento domiciliar não oncológico incorporado pela Conitec, ele não é automaticamente incorporado no rol, porque entra na mesma questão da exclusão legal. Tá? Então, são pontos importantes da gente entender, porque isso traz alguma confusão dentro desse contexto do que entra, o que não entra, e a gente precisa entender e até tentar ver como que a gente consegue melhorar esse processo para aumentar esse acesso. Bom, mas aí, diante disso, o falador ele trouxe muito essa questão de quais são hoje as principais linhas que são avaliadas por essas agências, seja o CoSaúde ou a Conitec, no momento dessa tomada de decisão sobre a incorporação. E eu trouxe aqui 4 pilares que, propositalmente, eu coloquei de tamanhos diferentes, mas deixando claro que essa é a minha visão. Tá? Os maiores são os que eu acredito que essas comissões colocam maior peso para essa tomada de decisão. Tá? E o que eu acho que elas colocam mais peso? A questão da eficácia e segurança. Então, de fato, a gente precisa comprovar que essas tecnologias são eficazes e seguras. A questão da eficiência e factibilidade, e aqui a gente está falando realmente do processo de ATS, então, se essa razão de custo-efetividade incremental ela é positiva ou não é, qual é o impacto orçamentário dessa incorporação. Então, eu ainda vejo um peso muito grande nesses 2 fatores aqui. É claro, a gente tem ali uma visão do paciente, da consulta pública, da contribuição social e um olhar para o médico? Temos, mas eu ainda acho, e aqui eu não estou falando, só para deixar bem claro, que a participação das associações de pacientes ou das associações de médicos são menores. Não, não é isso. Eu acho que elas são grandes e imensas, mas eu quero que essas comissões deem mais valor a essas contribuições. Eu acho que elas ainda olham muito mais para a eficácia, muito mais para o resultado da custo-efetividade e não dão tanto peso por que o paciente está dizendo e por que o médico está dizendo ali naquela reunião, naquela tomada de decisão. E eu quero que eles tenham mais poder, que vocês tenham mais poder nessa fala. Por isso que eu ainda coloco aqui, mais uma vez, deixando claro que essa é a minha visão sobre esse processo. E a questão da capilaridade, que é comum a gente escutar também nessas reuniões, não muito quando a gente está falando de medicamento, mas mais quando a gente está falando de procedimentos e testes, como que a gente garante que esses procedimentos e esses testes estejam disponíveis para o Brasil de forma igual em todas as regiões. Então, a gente precisa trazer informações que deixem essas instituições confortáveis de que, de fato, as tecnologias vão estar disponíveis para qualquer paciente que precise delas dentro do Brasil. E aí, falando um pouco sobre essa questão de eficiência e factibilidade, hoje, o que é usado de informação para gerar essa questão de se uma medicação ela é eficiente e factível ou não, são as análises econômicas e as análises de impacto orçamentário, que geram esses resultados, que são as razões de custo-efetividade incremental e o resultado da análise de impacto orçamentário. De forma muito simples, como que é feito esse cálculo? A gente acompanha coortes de pacientes usando 2 tecnologias diferentes, a que a gente está pedindo a incorporação e a tecnologia já disponível para aquele paciente. E a gente, no final desse tempo de acompanhamento, vocês viram que os pacientes foram passando aqui, a gente consegue saber o custo de uma coorte e a efetividade dessa coorte e o custo da outra coorte e a efetividade dessa outra coorte, consigo calcular esses números aqui. Mas, quando eu coloco isso num gráfico, e aí esse gráfico é o que traz essa informação para esses gestores sobre essa questão da priorização, eu preciso plotar esse gráfico dentro de um eixo horizontal falando do
quão melhor é esse tratamento, e um eixo vertical falando quanto mais caro é esse tratamento. Então, eu posso ter uma tecnologia aqui. O que acontece é que, para dizer se essa tecnologia é eficiente ou não, eu preciso ter um limiar, que vocês conhecem bem, e esse limiar vai me dizer se essa tecnologia é custo-efetiva ou não é. Se eu estou menor do que esse limiar, eu sou custo-efetivo, se eu estou maior do que esse limiar, eu não sou custo-efetivo. Doenças raras, o que acontece é que a gente está falando quase sempre de tecnologias que têm um custo associado alto, então a gente tem uma concentração muito grande de tecnologias sendo avaliadas com um custo incremental elevado e um benefício que numericamente pode parecer pequeno, e aí eu teve uma mesa mais cedo discutindo sobre isso, sobre como você mensura e diz que aquele número é bom ou ruim, é difícil isso. Mas a gente acaba ficando num cenário como esse, onde quase tudo parece estar acima desse limiar. E, para piorar, quando a gente entra com a questão do impacto orçamentário, né, e faz aquela linha de corte de quanto que eles estão disponíveis a investir em termos de orçamento para essas novas tecnologias, a gente corta ainda mais e reduz ainda mais o número de xizinhos aqui representados por essas tecnologias, que, na linguagem ou na leitura dessa análise, que olha para custo e benefício, teria um resultado positivo de priorização e de incorporação. E o que eu quero fazer, e chamar a atenção aqui, é como que a gente consegue dar mais voz para os pacientes, pensando naquelas minhas bolinhas, e também para os médicos, para que não olhem só para isso aqui, e também essas vozes possam ser ouvidas e façam com que, mesmo os verdinhos ou os medicamentos que estão fora desse limiar ou acima do que, para eles, é o limite de impacto orçamentário, sejam avaliados e sejam incorporados dentro do rol. Bom, e aí eu trago aqui, só para a gente finalizar, alguns pontos importantes e que, durante todas essas reuniões e processos de incorporação de tecnologias dentro do rol, acabam aparecendo quase que sempre, e as respostas são quase sempre as mesmas, porque são, assim, eu não quero usar a palavra óbvias, porque eu não quero ser deselegante, mas parece que eles trazem as mesmas críticas para respostas que a gente dá sempre as mesmas respostas, porque não tem como ser diferente disso. Então, quando a gente está falando de doença rara, a gente vai ter estudo de braço único, e isso a gente tem as mesmas respostas para trazer para ele sempre que essas críticas acontecem. A gente não vai ter estudo de longo prazo, muito difícil que a gente tenha. Então, não precisa discutir essa questão de eficácia ou efetividade. A gente tem outras formas de discutir isso, seja através do risco compartilhado ou outras estratégias, mas não uma justificativa de não incorporação de uma tecnologia para uma doença rasa com essa justificativa. Desfechos intermediários, que também já foi debatido hoje, a gente não vai ter, muito provavelmente, dentro de um estudo de uma doença rara, taxa de mortalidade já ali apresentada. E o alto custo de tratamento, que também sempre aparece e é sempre justificado da mesma forma. Bom, com isso, acho que a gente pode seguir para as próximas apresentações, e, no momento de discussão, a gente pode falar um pouco sobre esses temas que eu coloquei aqui. Obrigada.